Bom dia a todos aqui. A palavra de Deus no dia de hoje, ela, como eu falo, tem domingos que a gente tem muita coisa para falar. É difícil escolher um tema, é difícil escolher um foco onde nós temos leituras tão ricas, hoje até polêmicas, né? Mas a gente vamos nos ater àquilo que possa também fazer diferença no nosso dia a dia. Vamos nos ater àquilo que pode ser considerado, que alguns vão chamar de cristianismo prático da nossa vida, né? E também enxergar um pouco de beleza, aonde na vida às vezes a gente só encontra conflito, né? Mas vamos lá. No nosso calendário, no dia 15 de agosto, né, comemoramos a memória da bem-aventurada Virgem Maria. Quem sabe que é a Virgem Maria? Mãe de Jesus, né? Uma personagem do Novo Testamento, onde a tradição deu muita importância a essa pessoa, que foi a mãe do Salvador. Maria era uma jovem que se deparou com uma situação sobrenatural e o anjo simplesmente chega e aparece para ela e fala: olha, você vai ser a mãe do Salvador da humanidade. E ela: ai meu Deus, tá bom, faça-se a sua vontade, eu aceito. E essa mulher, dali em diante, leva uma vida de provações, dores, se culminando na dor maior de ver o seu filho morto na cruz injustamente. Logo em seguida, ela se torna madrinha dos apóstolos e caminha com os apóstolos até o final de sua vida. A tradição cristã, em muitos momentos, vai se deparar com muitos mitos, muitas narrativas em relação à figura de Maria. Nós, como anglicanos, temos uma visão tentamos ter, né? Uma visão mais sóbria sobre essas questões. Temos muito diálogo com outras igrejas, umas que não valorizam tanto a figura de Maria, outros supervalorizam demais a figura de Maria, mas a gente tenta caminhar no caminho do meio de não. A gente reconhece ela como a figura principal dos santos de Deus, uma figura onde nós devemos nos inspirar, ter uma devoção de inspiração de vida, uma inspiração de respeito, pois ela é a arca da aliança, aonde ela guardou o Filho de Deus, aonde nós carinhosamente podemos chamar de mãe, podemos chamar ela como uma figura feminina, aonde nós encontramos um amor de filiação, um amor maternal, um amor onde nós vemos a acolhida da mulher. Às vezes, na tradição cristã, a gente enxerga Deus como um pai. Às vezes, um pai raivoso, um pai tirânico. Quando a gente vai lá nas escrituras do Antigo Testamento, a gente vê o Deus da guerra, Jeová Sabaoth, aquele que destrói, o Senhor dos exércitos. E a nossa visão fica muito enviesada para essa figura bélica, que não é a figura de Deus como a gente entende. Isso era uma visão de uma época, de um povo específico. A gente tem o olhar de Jesus como Deus amoroso e misericordioso, mas até esse Deus amoroso e misericordioso, ele está envolvido ainda com aquela estética, aquela áurea daquele Deus bélico. E às vezes a gente tem que se despir um pouco desse Deus bélico e encontrar o amor dele. E muitas das vezes o amor de Deus ele não vai vir de concepções de divindade, não vai vir através de um olhar de baixo para cima, hierárquico. A gente tem que olhar o amor de Deus na figura do próximo, na figura de uma outra pessoa. Muitas das vezes nosso irmão, nossa irmã é a figura de Deus na nossa vida. E os santos de Deus, as pessoas que viveram no passado, também são nossos próximos. São pessoas que estiveram conosco, né? Não no mesmo tempo que a gente, mas conviveram na mesma realidade que nós vivemos.
experimentaram as mesmas dores, experimentaram os mesmos sofrimentos e as mesmas alegrias, e são a imagem de Deus no mundo, da mesma forma que nossos entes queridos, nossos amigos, pessoas a que nós nos inspiramos, pessoas aonde nós temos algum referencial. Os nossos irmãos que se foram são referenciais de fé, são referenciais de fé de um passado, aonde nós reverenciamos e lembramos. Do mesmo modo, a gente vai lembrar hoje a leitura do profeta Jeremias. Jeremias também foi um profeta, antigo, um irmão do passado, que denunciava problemas daquele povo que a gente às vezes vê uma relação com o que a gente vê hoje em dia. Profetas que profetizam o que querem, profetas que arrebanham o povo, profetas que a sua missão é afastar o povo do verdadeiro Deus. Criam um bezerro de ouro, criam um bezerro de dólar, criam os ídolos de poder, criam-se os ídolos de seguidores, criam-se o ídolo da fama, profetizam o CPF, profetizam o dente de ouro, profetizam emagrecimento, não estou exagerando, profetizam casas, mansões, carrões. Aonde isso você enxerga a figura de Deus, que cuida daqueles que são os pequeninos desse mundo? Aonde você vê Jesus Cristo, que denunciou os males desse mundo, denunciou os poderosos desse mundo? Ao contrário, é um Deus que fala: se você me servir, você será um poderoso desse mundo. Se você me servir, você poderá oprimir o próximo. Se você me servir com dinheiro, com sacrifícios que doem no seu bolso, você será o meu servo. Isso afasta a pessoa daquilo que a gente vê no Evangelho. Isso não é Evangelho. Isso é outro Evangelho. O Evangelho a qual uma igreja que se considera séria tem que estar apegada é o Evangelho daquele filho de Maria, o carpinteiro que viveu na terra, foi anunciado pelo anjo, viveu, sofreu, pregou, curou, expulsou demônios, curou enfermos e denunciou as estruturas que existem nesse mundo, e foi pego em traição daqueles que deveriam ser seus próximos, foi pego pelo poder religioso de sua época, foi pego pelo poder político de sua época e crucificado como um traidor, como um bandido. Jesus Cristo só veio trazer uma mensagem que foi: Deus é amor, amem ao seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo aquilo que Jeremias, Isaías, Moisés falou, tudo aquilo que os antigos santos falaram, eu falo de forma prática para vocês. Amem, sejam amorosos, sejam dignos, sejam honestos, sejam luz no mundo. Não sejam egoístas, avarentos, invejosos, maldosos, maledicentes. Sejam bons. Rompam com todo o poder de maldade. Rompam com tudo aquilo que foi ensinado a vocês de forma má. Foquem naquilo que é supremo, a luz de Deus. A luz de Deus libertará vocês de todo demônio, de toda doença, de toda opressão. Quando a gente fala, a gente ora pela paz, a gente tem que ter sentido: Jesus é o príncipe da paz, aquele que veio trazer harmonia aos corações entristecidos e abalados pelas estruturas desse mundo. Nós pregamos o verdadeiro Jesus, sem falsa modéstia, sem vanglória. Nós falamos: Jesus é aquele que veio para libertar aqueles que estão em cadeias de prisões, aqueles que estão apegados ao mundo de vaidade, maldade e ignorância. Nós acreditamos num Jesus que liberta, o Filho de Maria, aquele que veio no mundo pelo poder
da crucificação, ele foi um sacrifício perfeito. Ele é o mediador entre Deus e o homem, a humanidade. Pelo poder dele, toda a estrutura maligna é quebrada. E nós acreditamos que ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que está conosco todos os dias de nossa vida, até a consumação dos séculos. Nós cremos e acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor, não da boca para fora, mas nós acreditamos no nosso coração de que Ele vive em nós, Ele está conosco, mesmo nas nossas dificuldades, na nossa solidão, na nossa fraqueza. Ele caminha conosco todos os dias de nossa vida. O Filho de Maria está conosco. Os santos e santos de Deus, inclusive Maria, também estão conosco. Os anjos de Deus caminham conosco. Caminhamos no caminho perfeito do Evangelho, que é o amor. Contra o amor não existe lei, contra o amor não existe força nenhuma que possa nos impedir. Caminhamos, mesmo com a tristeza de estarmos caminhando e trabalhando, e a gente às vezes não vê o resultado, mas a gente tem que ter confiança de que com Deus nós podemos tudo. Com Deus, o verdadeiro Deus, não o Deus desse mundo, o Deus do dinheiro, o Deus desse século, o Deus do poder e da fama, mas o Deus que caminhou com os santos. Mas lembrem-se, Jesus Cristo foi crucificado, os santos foram esquartejados, escalpelados, crucificados. Nosso caminho não é fácil, mas é o caminho correto, é o caminho do bem, do amor e da misericórdia. Que esse Deus que é amor e misericórdia esteja nas nossas ações, nos nossos atos, nas nossas palavras. Que Deus nos abençoe no dia de hoje.